Que privilégio estar aqui com você para tratar de um assunto da mais alta importância, que é como investir nas futuras gerações. Nós estamos como que numa corrida de revezamento. Nós não podemos avançar sozinhos, deixando os nossos filhos para trás. Não podemos correr bem a carreira cristã se não passamos para os nossos filhos o bastão do Evangelho. Nós precisamos transmitir aos nossos filhos, à nossa descendência, as mesmas verdades que recebemos dos nossos pais, para que o Senhor Deus seja conhecido de geração em geração. Quero trazer à sua mente esclarecida a experiência do rei Ezequias. Ele foi rei em Judá durante muitos anos, cerca de 29 anos. Ele foi filho de Acais, um homem perverso, um homem mau, um homem que não honrou a Deus, que enveredou o seu povo para os descaminhos da idolatria, da violência, da apostasia. Porém, Ezequias tornou-se um jovem sensato e, ao assumir o trono de Jerusalém, ele fez reformas espirituais, ele limpou a casa de Deus, ele experimentou um grande reavivamento espiritual. Foi no seu governo que as 10 tribos do norte, apostatadas da fé, desviadas de Deus, seguindo seus reis ímpios, caíram nas mãos do grande império assírio. E Samaria foi tomada no ano 722 a.C. Este mesmo poderoso império assírio cercou e sitiou a cidade de Jerusalém, dando uma ordem para o rei Ezequias se render, e ameaçando e dizendo que nenhum Deus poderia livrar Jerusalém das suas mãos. O rei Ezequias, entretanto, busca Deus em oração, e através do profeta Isaías, ele é encorajado a não se capitular, sabendo que Deus tomaria em suas mãos a defesa de Jerusalém. E então, Deus escala um anjo, e este anjo mata 185 mil soldados assírios ao redor de Jerusalém. Além desse grande livramento de um cerco militar, de um poderoso e devastador império, Ezequias, aos 39 anos de idade, ficou doente. Teve uma úlcera que os médicos da época não puderam tratar. Ele recebe, portanto, uma sentença de morte. E Deus manda o próprio rei, ou melhor, o próprio profeta Isaías à sua casa, dando-lhe uma ordem peremptória: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rei, que estava no poder já há mais de uma década, volta-se para a parede e ora fervorosamente, chora copiosamente, e Deus responde-o rapidamente. E o profeta Isaías, o mensageiro, não tinha saído ainda da cidade de Jerusalém, quando o Senhor disse a ele: volta lá e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, que eu libertarei Jerusalém do poder da Síria e eu o curarei da sua enfermidade. E então o profeta retorna com esta boa nova, e Deus faz um milagre, inclusive, para evidenciar ao rei de que havia atendido a sua oração. Deus mexe na estrutura do universo para comprovar o seu extraordinário milagre ao rei, liberto do poder do Império Assírio e curado da enfermidade mortal. O milagre foi tão extraordinário que diz a Bíblia que uma comitiva da Babilônia, um novo império que se formava, faz uma visita diplomática ao rei Ezequias, com cartas, com presentes, com congratulações.
E diz a narrativa bíblica que, ao receber esta comitiva internacional, o rei Ezequias mostrou os seus palácios, seus tesouros, sua riqueza, seu esplendor, seu poder, sua fama, sua glória. E não deu sequer uma palavra de reconhecimento e gratidão a Deus. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor. E Deus envia o profeta Isaías de volta à sua casa, trazendo-lhe uma palavra de juízo e de disciplina. E então o profeta diz: olha, escute a palavra do Senhor. Já que você mostrou o seu poder, o seu esplendor, os seus tesouros aos representantes da Babilônia, e você não deu nenhuma palavra de gratidão, de reconhecimento do milagre de Deus na sua vida, entenda isso: esta Babilônia tornar-se-á um grande império, e no futuro esta Babilônia virá e vai saquear tudo que foi ajuntado até aqui, daqui para frente. Dos filhos que tu gerares serão levados cativos para a Babilônia como escravos, e eles serão feitos eunucos, eles serão castrados e não poderão gerar. Talvez não pudesse existir uma palavra mais dura e mais penosa do que esta para o rei, mas o rei pensou: boa é esta palavra, e justificou. Boa é esta palavra, porque eu terei paz nos meus dias. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: quando isso acontecer, eu já não estarei mais aqui, eu já terei morrido, e eu me importo comigo. Me perdoe da expressão, ele está dizendo o seguinte: depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações. É lamentável, é triste, é doloroso. Nesta geração hedonista, egoísta, consumista, materialista, onde as pessoas estão olhando para o seu próprio umbigo, é triste que esse fato tenha ocorrido há mais de 2.500 anos e se repita ainda hoje. Pessoas que só se preocupam com elas, pessoas que não fazem qualquer investimento nas futuras gerações. E esse fato é constatado na vida do rei Ezequias, porque Deus lhe estendeu a sua vida por mais 15 anos. E é no interregno desta situação de cura, de milagre, 3 anos depois desse fato, é que nasceu o seu filho Manassés. E quando Ezequias morreu, Manassés tinha apenas 12 anos e começa a reinar com 12 anos e tornou-se o pior rei da história de Judá, governando em Jerusalém 55 anos, sendo um homem mau, perverso, sanguinário, idólatra, feiticeiro, que desencaminhou a nação para os descaminhos da idolatria, da feitiçaria, da violência. Foi este rei ímpio e assaz violento que matou o profeta Isaías, cerrando-o ao meio. O que é curioso é que a ordem que Deus havia dado ao rei Ezequias tinha sido esta: põe em ordem a tua casa. E fique imaginando que se Ezequias tivesse levado a sério esta ordem divina, ao nascer o seu filho Manassés, ele teria investido na formação espiritual desse menino. Ele teria passado o legado da fé para esse menino. Ele teria andado com esse menino, ensinado esse menino os caminhos de Deus. Ele teria feito do seu filho um discípulo. Ele teria investido o seu tempo, o seu coração, a sua vida, para formar a vida espiritual desse menino, uma vez que ele seria o seu sucessor e o futuro rei em Jerusalém. Mas pelo que consta então, a realidade dos fatos, é que Ezequias só se preocupou consigo mesmo. E ao morrer, esse menino que tem apenas 12 anos ao começar a reinar, começa um reinado perverso, truculento, engenhoso, maligno, perverso, truculento e sanguinário, desde o começo do seu governo até o final dele. É triste que
o rei Ezequias não transmitiu ao seu filho o legado que recebeu ao longo da sua vida de reinado, de anos e anos do cuidado de Deus, da providência de Deus, do livramento de Deus. Eu penso que o maior tesouro que um pai e uma mãe podem ter na vida são os seus filhos. E nenhum sucesso dos filhos compensa o fracasso espiritual deles. O maior legado que um pai pode deixar para o seu filho não é herança, não são bens materiais, mas é a fé verdadeira no Deus verdadeiro. Ezequias fracassou e as maldades de Manassés, a crueldade de Manassés, a violência de Manassés, conforme Jeremias capítulo 15, versos 1 a 4, foi a causa principal do cativeiro babilônico, da invasão e queda de Jerusalém e do cativeiro de 70 anos, amargo cativeiro na Babilônia. É triste que ele, sendo um rei tão bem sucedido, não conseguiu passar o legado para o seu filho, não passando o bastão da fé para o seu próprio filho. Este é um problema recorrente ainda hoje. É provado hoje no Brasil, por exemplo, que 50% dos jovens chamados cristãos que entram numa universidade perdem a sua fé, se desencaminham, abandonam uma igreja. E talvez o grande problema é que a nossa geração está ocupada demais, cuidando de coisas demais e esquecendo daquilo que é principal, daquilo que é o vital, daquilo que é inegociável, que é a transmissão da fé para os filhos. Quantas pessoas hoje que alcançam sucesso financeiro, realização profissional, constroem verdadeiros impérios econômicos, deixam para os filhos um rico legado acadêmico, cuidando de maneira tão zelosa desta área na vida dos filhos, colocando-os nas melhores escolas, visando passar nos melhores cursos, nas melhores universidades, deixando para os filhos a bênção de se ingressarem nas melhores escolas do mundo, alcançarem as melhores áreas profissionais, obtendo o maior sucesso na carreira profissional, acadêmica, estudantil. Por outro lado, descuidam, desleixam, desprezam o ensino religioso, deixando de passar para os filhos o legado da fé, deixando de entregar para os filhos o bastão nessa corrida de revezamento. Os filhos têm sucesso profissional, têm sustento financeiro, têm rica herança, porém perdem o principal. E a Bíblia diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu fico a imaginar que Deus tem propósitos na vida de um ser humano. Por exemplo, o propósito na vida de Moisés foi tirar o povo da escravidão do Egito e entregar a lei de Deus ao povo de Israel. O propósito de Josué foi introduzir o povo na terra prometida. O propósito de Davi foi unificar um reino e estabelecê-lo. O propósito de Salomão foi erguer o templo de Jerusalém e trazer um tempo de prosperidade e paz para Israel. O propósito de Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém. O propósito de João Batista foi preparar o caminho do Senhor para que ele se manifestasse como Messias. O propósito de Pedro foi abrir as portas do Evangelho para judeus e gentios. O propósito do apóstolo Paulo foi levar o Evangelho aos mais longínquos rincões do Império Romano, plantando igrejas nas diversas províncias do Império, como na Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Mas talvez você perguntasse: e qual foi o propósito de Abraão, o pai da nação de Israel, o pai dos crentes, o pai da fé? E a Bíblia diz que Deus o chamou, Deus o escolheu, para que ele transmitisse aos seus filhos
o chamado da fé, o legado da fé, a segurança da salvação em Deus. E o que é curioso é que quando o filho da promessa, Isaque, nasceu, Abraão tinha 100 anos. Quando Isaque casou, Abraão tinha 140 anos. Quando seus netos, Esaú e Jacó, nasceram, Abraão tinha 160 anos. Abraão viveu 175 anos, portanto, ele só conviveu com seus netos 15 anos. Mas certamente Deus não estava olhando apenas para os netos físicos, de sangue, mas estava olhando para a sua geração espiritual, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus é filho de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Então Abraão estava olhando para você e para mim. Deus o chamou para isso, para que ele transmitisse esse legado. E nós, como filhos de Abraão, não podemos reter este conteúdo para nós, esse legado apenas para nós. Cabe nos transmitir aos nossos filhos, aos nossos netos e às futuras gerações esta verdade bendita que nos alcançou, que nos transformou, que nos fez novas criaturas, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, dando-nos alegria, segurança de ter o nosso nome escrito no livro da vida. E você? Tem investido nos seus filhos? Tem orado pelos seus filhos? Tem colocado os seus filhos nas mãos de Deus? Tem se colocado na brecha em favor dos seus filhos? Você tem lutado pela salvação deles, pela santificação deles? Eu olho para as Escrituras e vejo homens do naipe de Samuel. Samuel sucedeu Eli, que foi juiz e sacerdote de Israel 40 anos. Eli teve 2 filhos, Rofini e Finéias, que eram sacerdotes do Senhor, mas homens ímpios, homens maus, homens que não honravam a Deus, nem a casa de Deus. Mas diz a Bíblia que Deus julgou a casa de Eli, e Deus levantou Samuel, que começa o seu ministério ainda muito criança, chegando até a velhice. E ao final da sua vida, ele dá um testemunho à nação de Israel, dando testemunho de que ele tinha sido leal, honesto, íntegro, que jamais havia cobiçado sequer um bezerro, um boi, que jamais havia tomado qualquer recurso, qualquer dinheiro de maneira ilícita, de maneira ilegal, de maneira imoral. E ele se coloca diante da nação dizendo: se vocês têm alguma coisa contra mim, se alguma falha eu cometi, algum erro eu cometi na minha gestão como profeta, como sacerdote, como juiz, que me acusem então. E a nação se silenciou. Aliás, a nação confirmou que ele era um homem íntegro, probo, honesto, de vida ilibada, de conduta irrepreensível, de testemunho bonito. Porém, o próprio Samuel, que viveu uma vida tão bonita diante dos olhos da nação, não conseguiu transmitir esta mesma fé aos seus filhos. Seus filhos eram avarentos, seus filhos não eram íntegros. Ele constituiu seus filhos em juízes, como não era sua competência fazer isso. Ele que andou com Deus, não viu seus filhos andando com Deus. E porque seus filhos não andaram com Deus, nasceu em Israel a monarquia, rejeitando o governo de Deus. Este homem tão piedoso fracassou e falhou em transmitir aos seus filhos o legado da fé. E eu não estou aqui para acusar Samuel ou para tirar o brilho do seu testemunho, mas se um homem como Samuel, da estatura espiritual de Samuel, do calibre espiritual de Samuel, fracassou e falhou nesta missão, que talvez é a mais nobre, a mais elevada e a mais árdua para um homem, que é a paternidade, e nós, sujeitos a fraquezas, a limitações tão grandes. Portanto, fico alerta aqui a necessidade de nós investirmos nas futuras gerações. Você pode olhar, por exemplo, a história de um rei Davi, um homem que foi um grande líder desde a sua juventude, um homem forjado por Deus na perseguição mais cruel do seu sogro, o rei Saul,
que viveu durante mais de 10 anos, fugindo pelos desertos, pelas cavernas, da sanha assassina do rei Saul, que foi colocado no trono pelo próprio Deus, para ser o homem segundo o coração de Deus, para formar um grande, poderoso império, para trazer a centralidade do culto divino para Jerusalém. Mas este homem, que foi um grande rei, um grande líder, fora dos portões, colhe amargas derrotas dentro do seu lar. A sua família vai se desintegrando diante dos seus olhos. Ele vê estupro, assassinato, conspiração dentro da sua própria casa. Ele que foi um grande homem, foi um pequeno pai, porque fracassou em passar o legado da sua fé para os seus próprios filhos. Este é um alerta para todos nós. E a Bíblia nos ensina que o amor a Deus precisa estar como uma chama viva no nosso coração. Essa é a verdade central de Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E há uma ordem. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, falando, assentando, andando. Ou seja, na dinâmica da vida, precisamos transmitir esta verdade para os nossos filhos. Não apenas nas horas formais, mas também nas horas informais. A Bíblia nos diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velha, não se desviará dele. A Bíblia diz que nós devemos transmitir aos nossos filhos aquilo que aprendemos, para que eles possam ensinar às outras gerações. É uma corrida de revezamento. Nós não podemos falhar em passar o bastão da fé para as futuras gerações. A ordem que Paulo dá para os pais é esta: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje nós estamos vivendo a crise de tantas igrejas, mundo afora, se esvaziando. Nações que foram formadas num berço protestante, hoje, pela influência deletéria do liberalismo teológico, igrejas vazias, templos bonitos, mas sem pessoas, vazias. Eu já tenho rodado várias nações do mundo e vejo isso na Holanda, na Escócia, na Inglaterra, na Alemanha, países outrora fortemente marcados pelo evangelho, pelo protestantismo, e em virtude do liberalismo, os jovens fugiram, as crianças não aparecem, talvez uma aqui, outra ali, outra acolá, templo com alguns velhos, cabeças brancas, mas a igreja perdeu a sua vitalidade, a juventude foi embora, os pais não transmitiram para os filhos. O liberalismo teológico tem devastado igrejas no mundo todo. Seminários que outrora formaram teólogos, pastores, missionários para o mundo, tomados de assalto pelos liberais hoje, transmitem o quê? Ceticismo, incredulidade. Você encontra isso na América do Norte, você encontra isso no Brasil, denominações inteiras que já sucumbiram ao liberalismo, seminários chamados protestantes que não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente. Essas igrejas certamente, essas denominações certamente estão desidratando, minguando, parando de crescer ou até diminuindo, porque qualquer igreja que subscreveu o liberalismo assina no mesmo dia o atestado de óbito. Não há antídoto para o liberalismo teológico. É uma devastação, é um risco mortal, é um perigo iminente. Hoje nós estamos assistindo igrejas ou desencaminhando-se para o liberalismo ou rumando para o sincretismo religioso. Precisamos de uma reforma, precisamos de um reavivamento espiritual.
Precisamos que os pais se dobrem diante de Deus e chorem diante de Deus pelos seus filhos, se coloquem na brecha em favor dos seus filhos, para que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, para que os nossos netos conheçam a Deus com mais profundidade do que a nossa geração. Nós não podemos olhar apenas para o nosso umbigo, nós não podemos apenas nos conformar em nós andarmos com Deus, nós precisamos que os nossos filhos conheçam a Deus, amem a Deus, sirvam a Deus, e que as futuras gerações conheçam a Deus mais do que a nossa geração. Não podemos abrir mão dos nossos filhos, não podemos abrir mão dos nossos netos. E eu quero aqui, em nome de Jesus, conclamar você para fazermos uma grande cruzada em favor das futuras gerações, não abrindo mão das nossas futuras gerações. É hora de nós chorarmos pelos nossos filhos, é hora de nós jejuarmos pelos nossos filhos, é hora de nós clamarmos aos céus em favor dos nossos filhos. Que Deus poupe os nossos filhos do secularismo, da ganância, da avareza, das ideologias perniciosas, das filosofias ateístas, que a fé genuína que um dia habitou nos nossos antepassados, que chegou até nós, possa agora também ser transmitida com fidelidade, com zelo para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações. Que Deus levante você, a mim, a nós, para nós todos irmanarmos-nos neste propósito de lutarmos pelas futuras gerações. Que Deus nos dê graça de ver os nossos filhos convertidos, cheios do Espírito Santo, servindo a Deus com todo entusiasmo, investindo na obra missionária, para que a igreja avance a passos largos, para que o mundo conheça Jesus e o Evangelho seja anunciado em todos os rincões da terra. Que Deus os abençoe, que Deus desafie o seu coração, que Deus encoraje o seu coração. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você não gerou filhos para servir ao mundo e ao pecado, você gerou filhos para a glória de Deus, você gerou filhos para serem vasos de honra nas mãos de Deus, você gerou filhos para serem reparadores de brechas nessa geração, você gerou filhos para serem instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Vamos juntos lutar pelos nossos filhos e legar às futuras gerações o glorioso Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor.